Cultuando o nosso Deus nesta hora, abramos a Escritura, no livro de Atos, capítulo de número 22. Continuando aí a exposição no livro de Atos, como nós estamos fazendo nos cultos dominicais, expondo sequenciadamente o livro de Atos, para nossa edificação, compreendendo aí como se deu o progresso do Evangelho, como ele inicialmente foi proclamado por Cristo e os apóstolos, e então chegou até nós, trazendo assim o progresso da palavra do Senhor e dos seus efeitos, progresso do reino de Cristo, até que isto se consuma na volta de Jesus Cristo, em que ele porá fim, concluirá a sua obra. Abramos o texto de Atos capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 21. Eu os convido para que leiamos de maneira alternada a porção da palavra do Senhor. O tema geral da exposição é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Leiamos Atos 22, de 1 a 21. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, mas ali te dirão acerca de tudo que eu tiver ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, escolheu para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria lei. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por meio de nós, levanta-te, recebe batismo e lava os teus pecados, invocando o nome deles. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue deles,
Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, louvamos ao Senhor, te engrandecemos nesta hora e nos colocamos humildemente, ó Deus, dispostos a ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra e sermos por ela instruídos, e sermos por ela transformados, fortalecidos, convencidos, para que cresçamos em fé, em obediência, em serviço ao Senhor, para que possamos crescer no amor e na fidelidade a Ti, à Tua palavra, ao Teu chamado para as nossas vidas, ao Teu propósito, ao Teu chamado para vivermos para o louvor de Tua glória. Nos ajuda nesta hora, edifica a Tua igreja, ó Deus, através da Tua palavra, abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas do Senhor, que estão escondidas em Cristo e são reveladas a nós, através da Tua palavra, através da ação do Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento, transformando a nossa mente, purificando os nossos corações, nos aproximando, nos fazendo nos achegar mais e mais ao Senhor, de conhecermos um pouco mais de Cristo, nosso Salvador, de sermos moldados e identificados mais e mais no caráter santo de Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Deus, nesta hora, edifica as nossas vidas, ajuda-nos, e que o Senhor também alcance o coração daqueles que ainda se encontram na condição de pecadores caídos, não regenerados, de ímpios, de inimigos do Senhor. Que nesta hora a Tua palavra os alcance de maneira poderosa, e Teu Espírito Santo venha nos capacitar, ó Deus, a uma vida de adoração, de serviço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e amigos, alguns momentos e circunstâncias são mais difíceis para o cristão do que outros. Sem dúvida, alguns momentos são mais difíceis, principalmente quando o cristão lida diretamente com os seus inimigos, quando ele se depara diretamente com os seus ataques, com as suas investidas, está diante dos seus inimigos, lidar diretamente com os seus ataques, ou ter muitas vezes que se colocar diante dos seus inimigos para se defender, para se justificar, para fazer uma autodefesa daquilo que crê, daquilo que faz, é sem dúvida um grande desafio para o cristão. Quando nós somos provocados e atacados pelos nossos inimigos, para que possamos dizer a razão de nossa fé, de nossa conduta, de nosso comportamento, quando somos desafiados a reagir aos ataques e às investidas dos nossos inimigos, de Satanás, da carne, do mundo, este é um momento crucial, desafiador. Nesta hora, o que fará a diferença é o quanto a fé deste crente está alicerçada na palavra do Senhor, o quanto ele está fortalecido em confiança em Deus e suprido e sustentado pela graça do Senhor. Nesta hora é a confiança em Deus e a graça do Senhor que vai fazer a diferença quando o cristão se depara nos momentos em que ele é desafiado pelos seus inimigos a se defender diante de seus ataques. Por isso que Jesus Cristo preparou o coração dos seus discípulos, dizendo que quando eles fossem levados aos tribunais, que quando eles fossem levados às sinagogas, quando eles estivessem diante do sinédrio, diante dos ataques, das mentiras, das acusações de seus inimigos, que eles não se preocupassem, pois o Senhor os ajudaria, que o Espírito os orientaria, os ajudaria, tratando especificamente dos apóstolos como testemunhas e recipientes da revelação. Mas também, meus irmãos, somos confortados com a promessa do Senhor de que não somos deixados sozinhos quando nos deparamos com desafios como esse, quando somos atacados, principalmente quando somos questionados, quando somos exigidos a responder do porquê cremos como cremos, do porquê vivemos como vivemos, do porquê agimos como agimos.
e principalmente de explicar o sentido e o significado de certas posturas e conceitos que defendemos como cristãos. O apóstolo Paulo está sendo atacado, está sendo levado para se defender, para apresentar uma justificativa do porquê ele ensinava como ensinava. Ele estava sendo acusado de ensinar, de pregar algo que era considerado como um ataque ao judaísmo. O apóstolo Paulo é acusado de pregar um evangelho que é antinominista, que ataca a lei, que despreza a lei, que ensina uma deserção a Moisés, que ensina um rompimento total com a tradição judaica. Vimos isso na exposição passada, que os judeus estavam acusando, os judeus incrédulos estavam acusando o apóstolo Paulo de pregar um rompimento total com a lei, com a antiga aliança, com as tradições judaicas. Mas não era isso que Paulo estava fazendo, mas agora ele tem a oportunidade de se explicar, como ele vai desfazer o argumento dos seus inimigos, como ele vai mostrar que há mentira na sua acusação, como é que o apóstolo Paulo vai se defender diante de tamanhas acusações, de que seu ensinamento é na realidade uma heresia, um ataque a Deus. Esta hora ela é muito difícil, quando nós somos atacados em nossa fé, quando nós somos levados aos tribunais, ou somos atacados pelas pessoas ao nosso redor, para que expliquemos o sentido e o significado de nossa crença, principalmente diante de deturpações e interpretações equivocadas de nossa crença. Este é um momento muito desafiador, que é necessário orarmos e nos prepararmos para lidarmos com a possibilidade de estarmos diante dos nossos inimigos para nos defender, para explicar. Por isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro dizem que devemos estar preparados para dizer às pessoas a razão de nossa fé, a razão de nossa crença. E aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está diante deste grande desafio. Diante da acusação dos judeus incrédulos, ele tem a oportunidade de se defender, de explicar as acusações que são feitas a ele, do porquê ele havia se tornado um cristão, se ele era um judeu de nascimento, se era um fariseu quanto ao zelo e à prática do judaísmo, se ele era um homem declaradamente inimigo do evangelho, inimigo e perseguidor dos cristãos, era um judeu raiz. Por que ele havia se tornado um cristão? Porque ele estava ensinando aquelas coisas que pareciam desprezar a lei, desprezar o judaísmo, desprezar Moisés e os patriarcas. Ele então vai se defender. Mas o que nós percebemos de excelente, de grandioso e de relevante para nós na autodefesa de Paulo é que ele está menos preocupado em se defender, menos preocupado em defender a sua honra, menos preocupado em defender a sua integridade, e está preocupado em fazer um testemunho de fé. Sua autodefesa se transforma em um testemunho de fé. Porque ele havia mudado, porque ele havia mudado a sua maneira de pensar, porque ele agora estava ensinando aquelas coisas, porque ele estava do lado dos cristãos, porque ele havia mudado aquele comportamento radicalmente. Ele vai dizer: porque algo extraordinário aconteceu na minha vida. Ele vai relembrar a sua conversão, ele vai relatar o momento em que o Senhor o chamou e o resultado disso na sua vida. Paulo mostrando como a graça irresistivelmente se manifestou na sua vida e o transformou em um cristão. E como um cristão, ele agora é tão zeloso, muito mais zeloso da lei do que o era como um judeu, porque o fazia com uma grande ignorância, o fazia com um zelo cego,
mas agora ele se transformara em alguém que zela de maneira correta da lei em Cristo. É isso que ele quer mostrar. Eu era zeloso, mas cego, ignorante, desconhecia a verdade. Agora me tornei zeloso, porque agora tenho luz, vejo, enxergo, zelo pela verdade, zelo pela lei como ela o é de verdade, zelo pela lei em seu sentido pleno que está neste que eu vos falo. Então, meus irmãos, a oportunidade que Paulo teve de fazer uma autodefesa, ele a transformou em testemunho de fé. É isso que gostaríamos de ver nesta noite, que nós temos às vezes algumas oportunidades de nos defender diante de ataques por causa de nossa fé, de nosso comportamento, de nossos valores, de nossa postura cristã, mas muito mais preocupado do que nos autodefender, do que defender a nossa integridade, devemos estar preocupados em transformar estes momentos de autodefesa em testemunho de fé, em glorificar e honrar o nome do Senhor, em dizer que somos o que somos pela graça, que defendemos o que defendemos pela graça e misericórdia do Senhor, que foi Ele que se manifestou poderosamente transformando as nossas vidas. Vejamos como o apóstolo Paulo apresenta isso, meus irmãos, e dá para nós, através da revelação inspirada, instruções importantes, orientações, descrição importante de como devemos transformar uma autodefesa em um testemunho de fé. A autodefesa de um cristão deve ser um testemunho de fé. Veja, a primeira coisa que nós podemos perceber no texto, na autodefesa de Paulo, é como o cristão se defende testemunhando que sua fé se fundamenta na revelação e no chamado de Cristo em sua vida. Primeiro aspecto, o que você está fazendo e por que você está fazendo isso, Paulo? Ele disse, porque Cristo se revelou e me chamou poderosamente para isso. Veja o que o texto diz, a partir do versículo 1, o que o apóstolo Paulo vai fazer, tendo a oportunidade de falar aos judeus, ele pediu ao oficial romano que falasse aos gentios que estavam lhe atacando, que queria matá-lo, acusando-o de ser um desertor, traidor, um apóstata de Moisés, um apóstata da lei. Paulo, de uma maneira calma, serena, tranquila, consciente do que vai fazer, se dirige àqueles homens e aquelas mulheres de uma maneira extraordinária, da seguinte maneira. Ele vai se dirigir primeiro usando a língua nativa dos judeus, que é o aramaico. Veja, o texto diz: irmãos e pai, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Paulo, com toda a tranquilidade e com respeito, se identificando com aquelas pessoas, dizendo: somos patrícios, somos membros da mesma nação, oriundos da mesma fonte, somos judeus, nascidos da promessa de Deus, que separou uma nação santa para si, somos todos judeus. E Paulo faz isso usando a língua aramaica, para atingir exatamente o coração daquelas pessoas, porque os judeus ali falavam o grego, pela influência da cultura helenista daquele lugar. Paulo tanto dominava o grego como dominava o hebraico e o aramaico, por um judeu autêntico, mas por alguém que também aprendeu a cultura helenista, por ser um romano também de direito. Mas Paulo fala aos judeus mostrando que ele é como eles, da mesma origem, tem o mesmo princípio, a mesma origem étnica, nacionalista. Ele é um judeu, e ele se refere a eles falando em aramaico, dizendo: irmãos, conterrâneos, patrícios. E quando eles ouviram Paulo falar em aramaico, eles pararam para ouvir, o burburinho cessou,
A plateia fez silêncio para ouvi-lo, ele atingiu seu coração. Estrategicamente, Paulo falou de maneira que eles poderiam ouvi-lo. Isto mostra a inteligência de quem quer fazer uma defesa inteligente. Às vezes nós nos desequilibramos emocionalmente e queremos a toda força logo nos defender e nos fazer compreendidos, ou fazer prevalecer o nosso ponto de vista. E muitas vezes somos mais barulhentos do que inteligentes na defesa, na apologética, na argumentação, na defesa até do Evangelho. E Paulo, inteligentemente, usa uma estratégia em que ele chama a atenção do seu público, usa os meios para que ele tenha a atenção devida, usa linguagem respeitosa. Irmãos, pais, falando em aramaico, atingindo seus corações, continuou dizendo: eu sou judeu como vocês, nasci em Tarso, eu sou um judeu helenista, um judeu da dispersão, um judeu que nasceu em terras gentílicas, mas filho autêntico de pais judeus, um judeu helenista, um judeu da diáspora, da dispersão. Eu nasci em Tarso, mas fui criado nessa cidade, diz o apóstolo Paulo. Aqui eu fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, segundo o zelo para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Eu não só sou da mesma origem de vocês, como eu fui criado aqui, eu fui educado nas tradições judaicas. Eu fui circuncidado e educado, apesar de ter só nascido em Tarso. Provavelmente o apóstolo Paulo com seus pais se mudaram para Jerusalém ainda criança, e ali ele foi educado, instruído nas tradições, na educação, no ensino, na lei judaica, a ponto de ser instruído por um dos maiores mestres da lei judaica naqueles dias, o Gamaliel, um judeu respeitado, de moral ilibada, uma liderança referencial ali naqueles dias. Paulo invoca todos os pontos de contato e referência que mostra sua autenticidade de judeu, seu respeito pela tradição judaica, seu zelo na prática, sua habilidade, seu conhecimento de causa. Ele não é um ignorante que está atacando algo que ele não conhece. Ele não é um ignorante que está debatendo de assuntos que ele não sabe, como muitos que estão na internet, nas rodas de debates, falando do que não sabe. Paulo, ele está dizendo que ele é um conhecedor da lei, alguém que nasceu, foi instruído, e instruído por um dos maiores mestres do judaísmo. Quando ele fala em aramaico, lembra que é um judeu de nascimento, instruído e educado, e pupilo, e discípulo, aluno de um dos maiores mestres, rabinos, mestre judeu, Gamaliel. Ele está invocando o princípio de sua autoridade, de seu conhecimento daquilo que ele está falando. E ele vai mais além de falar de sua origem judaica, de seu conhecimento, de sua instrução. Ele vai falar do testemunho de sua vida moral, do respaldo moral que ele tinha entre os judeus. Ele vai dizer: olha, eu fui instruído por Gamaliel segundo a exatidão da lei, como nossos antepassados, sendo zeloso. Tudo que eu aprendi do judaísmo, como eu entendia o judaísmo, eu praticava com um zelo radical. Zelo aqui é uma palavra para perseguidor, fanático, alguém que matava e morria em defesa da religião judaica, do entendimento da lei, como os rabinos, como os fariseus lhe ensinaram. Ele diz: zeloso para com Deus, assim como todos vocês que são zelosos, que aprenderam como eu e querem fazer o melhor. Mas veja como Paulo diz: mas o meu zelo, como o de vocês, era cego, fanático, perseguidor. Perseguia este caminho até a morte, prendendo, metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote, todos os anciãos destes. Recebi carta para os irmãos e para Damasco, no propósito de trazer manietado para Jerusalém os que também lá estivessem,
para serem punidos. Todo mundo conhece o meu zelo, minha prática, minha defesa, a ponto de eu me juntar com aqueles que estavam querendo destruir os cristãos por acharem que eles eram contra o judaísmo, era uma seita que precisava ser destruída. Eu era zeloso da lei, e todo mundo sabe, inclusive as autoridades que estão aqui me deram carta, me autorizaram, eu fui para Damasco, cumpri mandato recebido, ordens recebidas, um mandado recebido por estes que me autorizaram perseguir e prender e trazer amarrado os cristãos, porque entendíamos que era uma forma de zelar e proteger a lei judaica, a tradição judaica, a religião judaica. Vocês sabem disso, conhecem o meu zelo, o meu testemunho. Estão me acusando de ser um rebelde para com a lei, um transgressor da lei. Sempre fui zeloso, mas algo extraordinário aconteceu comigo. Quando eu estava indo para Damasco cumprir a minha missão de perseguir, prender cristãos, o Senhor se revelou a mim. Veja o que ele diz: ora, acontecendo que indo caminho, e já perto de Damasco, quase no meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Paulo disse: quando eu estava indo, movido pelo meu zelo judeu, pelo meu zelo fariseu, pelo meu zelo de cumpridor da lei, eis que este Jesus se revelou a mim. E é interessante que esta revelação que Paulo descreve, ele a descreve como se ele tivesse experimentado algo à semelhança dos profetas, dos servos do Senhor do Antigo Testamento. Remota e lembra o chamado de Deus a Samuel, a Moisés, a Abraão, que se manifestou visivelmente em seu poder e glória, que falou diretamente a eles através de uma visão, de uma manifestação teofânica, de uma revelação visível de Deus. Através da manifestação de sua glória, Cristo apareceu a Paulo à semelhança do que ocorrera aos servos do Senhor do passado, numa visão real, tendo contato com ele, falando diretamente com ele, manifestando a glória, a sua glória divina. Ele diz assim: eu tive um chamado divino, Deus me chamou pelo meu nome, o Senhor me chamou pelo meu nome, dizendo, assim como os nossos antepassados tiveram a experiência de ver a revelação de Deus e o chamar para servi-lo, para defender a sua causa, para proclamar o seu reino, eu fui chamado, o Senhor se revelou a mim, me chamando pelo meu nome, e dizendo que me chamava para Ele. É óbvio que Paulo vai mostrar que esse chamado não foi apenas um chamado externo, não se deu apenas por uma manifestação visível de Cristo, não foi só contemplar a glória do Senhor, mas uma revelação que também fazia parte, o chamado do seu coração. Cristo estava se revelando a ele como seu Salvador, como alguém que o chamava agora para também pertencer a ele, ser discípulo e seguidor dele. Paulo explica isso em suas cartas, uma delas em Gálatas. Por favor, abram comigo. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo explica isso em termos de defesa de seu apostolado, porque aqui Cristo está se revelando a ele como seu Salvador, como alguém que estava chamando ao seu coração para a salvação, mas também Cristo está se revelando a ele
como um separado para ser testemunha dele como apóstolo. Em 1 Coríntios, Paulo defende que a revelação de Cristo é o mestre chamando o seu discípulo, é o Senhor chamando o seu último apóstolo. Mas aqui em Gálatas, Paulo vai falar desta revelação em termos soteriológicos, redentivos. Cristo se revelando a ele como seu Salvador, como alguém que estava chamando-o para a salvação, para a fé nele, para caminhar com ele como seu discípulo. Veja, Gálatas capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 24, diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agrado ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E a minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não ouvi outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que Paulo está descrevendo aqui para os judeus não é apenas a revelação de quem está chamando para ser apóstolo, mas a revelação de seu Salvador, Cristo se revelando no chamado para a salvação, Cristo se revelando a ele como aquele que está chamando para receber a salvação também destinada a ele. Ele disse: eu fui eleito, predestinado, escolhido e separado, mas eu só conheci essa verdade quando naquele dia Cristo se revelou a mim para ser revelado por meio de mim, ao transformar o meu coração, ao me transformar pela sua graça. O que Paulo está testemunhando aqui é o momento de sua conversão, é o momento que Cristo se revela a ele como alguém que está atuando em seu coração para convertê-lo. É interessante que alguém já disse assim: mas pastor, aqui parece que Paulo teve apenas uma visão de Cristo, que ele não falou pessoalmente, ele viu uma luz, não viu Cristo pessoalmente. Isso não é verdade. Nesse relato de Paulo é interessante porque ele vai terminar o relato dizendo que Cristo voltou e ficou falando pessoalmente com ele. Veja, versículo 17: tendo voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga e açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso, até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo disse aos Gálatas que ele não aprendeu o evangelho com os apóstolos, que ele não foi evangelizado, ele não foi alvo da evangelização de apóstolo como as demais pessoas. Ele ouviu o evangelho do próprio Jesus, ele aprendeu do próprio Cristo, ele recebeu a revelação direta de Cristo. Cristo falou pessoalmente com ele, se revelou como ressurreto para que ele fosse apóstolo, e passou dias ensinando. Alguns acreditam que ele foi para a Arábia, porque Cristo continuava aparecendo para ele, dando instruções, dando informações, falando do evangelho, preparando para começar o seu apostolado, quando ele entrou em Antioquia para ajudar a pastorear aquela igreja. Então Paulo disse:
esta revelação foi um chamado ao meu coração pela graça deste Jesus. Ele transformou a minha visão, Ele mudou a minha maneira de ver, Ele converteu meu coração a Ele. Ele manifestou uma graça irresistível. Ele se revelou a mim, não apenas como alguém que estava sendo perseguido por mim, mas como alguém que veio transformar a minha vida, converter meu coração a Ele, me convencer do que eu odiava, me fazer amar o que eu odiava, me fazer seguir o que eu perseguia, me fazer proclamar o que eu desrespeitava e atacava. Eu fui chamado. Nós não temos mais essas experiências de chamado pessoal, na revelação pessoal de Cristo, de manifestação visível, mas continuamos experimentando o chamado ao nosso coração pelo Evangelho. Fomos chamados como o apóstolo Paulo. Quando alguém lhe questionar, por que você crê como crê? Por que você vive como vive? Por que você é um cristão? Alguns dizem, é porque eu escolhi, eu resolvi ser crente, eu achei que esse negócio de entrar na lei de crente é bom. Errado. Paulo disse, eu sou cristão porque pela graça de Deus Ele me fez cristão. Jesus se revelou me chamando pelo Evangelho, convertendo o meu coração. Eu não desejava, eu nem o conhecia. Ele se revelou Salvador, Ele se revelou poderoso, Ele se revelou grandioso a mim. O Evangelho, quando chama o pecador, o eleito, é Cristo se revelando Salvador também a nós. Se seu convencimento de que você é cristão não foi este, se quando lhe perguntarem, questionarem, atacarem a sua fé, sua resposta não foi essa, fui convencido, fui transformado, fui chamado, Cristo se revelou, Cristo mostrou que eu sou pecador e Ele é meu Salvador. Quando você é questionado em sua fé, este é seu testemunho? Quando você é atacado, seu testemunho é este? Paulo, quando atacado em sua postura, em seus valores, ele disse, Jesus se revelou Salvador a mim. Minha fé, minha crença agora se fundamenta não em algo que alguém me ensinou, mas pela revelação do próprio Cristo. E qual o meio que ele usou? Apesar de Paulo ter experimentado uma revelação, uma manifestação, uma visitação pessoal de Jesus Cristo, o instrumento ordinário e determinante para a conversão de Paulo não foi a imagem, não foi a luz, não foi a revelação em si, não foi a aparição em si, mas a revelação do entendimento de Cristo pelo poder de sua palavra no seu coração. É de como as palavras de Cristo chegaram no seu coração, é de como as palavras de Cristo foram usadas pelo Espírito Santo para convencer Paulo. Então aí, seu segundo testemunho de fé, que ele defende que sua fé se fundamenta nas palavras de Cristo, no Evangelho dele, nas verdades, no que ele havia dito. É interessante que aqui vai entrar um personagem importante, porque tanto Jesus Cristo falou imediatamente ao apóstolo Paulo, como ele usou Ananias, um judeu convertido ao cristianismo, que o Senhor o prepara para discipular Paulo. Jesus Cristo poderia ter feito tudo isso sozinho, mas apesar de Paulo dizer que seu evangelho foi ensinado exclusivamente por Jesus Cristo, Jesus também usou como instrumento para colher o fruto do resultado desta palavra, para colher a conversão, a confissão de Paulo, Ananias. Veja, ele diz que depois deste momento, depois desta aparição, em que algo havia mudado, não apenas física, mas espiritualmente, porque a visão da glória de Cristo o cegou, e isso é extremamente simbólico
para o que Jesus Cristo está fazendo espiritualmente na vida de Paulo, mostrando que ele, que era um homem religiosamente zeloso, era espiritualmente cego. Era um zelo cego, uma religiosidade cega, porque a sua religiosidade não o levou a Cristo, não o conduziu a Cristo, não se fundamentava em Cristo. Daí Jesus lhe deixar cego fisicamente por alguns dias, sendo guiado pelas mãos das pessoas, era uma forma de abatê-lo e humilhá-lo, para dizer que aquele que pensava ser o portador e instrumento da luz do judaísmo, do conhecimento de Deus, da verdade do Senhor, na realidade era um homem cego, que agora precisava receber luz de verdade. Veja que isso é muito significativo, porque ele vai cego para a casa de Ananias, e só lá ele vai receber a cura da visão. E Ananias vai dizer: quem fez isso foi o Senhor, para te mostrar que você agora realmente vai enxergar e vai viver verdadeiramente como alguém que enxerga, porque agora há luz, agora você tem luz de verdade. Veja o que o texto diz a partir do versículo 8: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: o que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho dos judeus e dos que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que viste e ouviste. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Cristo havia se revelado, mostrando que estava acontecendo uma revelação ao seu coração, um chamado ao seu coração. Agora Ananias confirma isso, dizendo: o que tu viste foi uma manifestação visível do cumprimento das promessas e dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus te escolheu para revelar o seu Filho a ti como teu Salvador, e te escolheu para ser instruído pessoalmente por Ele, para ouvir as palavras de sua verdade pela sua própria boca. Ananias só corrobora aquilo que Paulo disse, que Cristo foi o discipulador, o evangelizador pessoal de Paulo, aquele que falou do evangelho, das verdades salvadoras para ele, que se revelou como seu Salvador. Então ele disse: Deus te escolheu, Paulo, para que neste dia o Senhor se revelasse a ti e pudesses ver pessoalmente com os teus olhos o justo, uma referência a Cristo. É interessante que Paulo faz uma referência a esse Ananias, dizendo que ele é um judeu zeloso tanto quanto Paulo, mas tão cego como ele antes de conhecer a Cristo, e que agora enxerga como Paulo e transmite dizendo assim como eu enxergo agora, enxerga também Paulo. E esse enxergar agora não é só de visão física, ele diz: mas Cristo te escolheu para, através da luz do seu Filho, da revelação do seu Filho, tu conhecesses a verdade de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus, e conhecesses na revelação pessoal do seu Filho, e ouvisse dele mesmo, da sua boca. É interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz
que mesmo nós não tendo essa oportunidade de ter essa mesma manifestação pessoal de Paulo, ele diz que nossa experiência não é diferente da dele quando chamados pelo Evangelho. Também é Cristo falando ao nosso coração. O Evangelho também é soprado por Cristo aos nossos ouvidos quando ouvimos uma exposição bíblica, e o Espírito Santo nos convence que também essa é a vontade de Deus, são as verdades de Deus, é a glória do seu Filho. Esse é o justo de quem Deus falou, é quem Ele prometeu, é o Salvador, é aquele que chamou aos servos do passado, a Paulo, a todos os apóstolos, a todos os crentes, a todos os discípulos, todos que foram eleitos e predestinados para a salvação. Ele diz: Cristo os chama, sua voz é uma verdade de chamado, não só quando ele falou pessoalmente, fisicamente, mas quando ele fala através do Evangelho. Paulo disse: eu fui chamado e ouvi as palavras do Senhor. Ele me ensinou, Ele me instruiu, Ele me falou de seu Evangelho, me convenceu, me transformou, encheu a minha mente das suas verdades. Minha fé se fundamenta no seu chamado, na sua palavra. Por isso eu sou um cristão, por isso eu estou ensinando a vocês estas coisas, por isso eu falei ao gentio estas coisas, por isso que eu estou defendendo estas coisas, porque o Senhor me convenceu delas, me ensinou com o seu Evangelho, me falou destas coisas. Este deve ser o nosso testemunho quando questionados do porquê cremos e vivemos como vivemos. E por fim, meus irmãos, o texto mostra que a autodefesa de um cristão deve ser um testemunho de fé, mostrando que sua fé se fundamenta na natureza de sua missão. Ele é chamado, ele é ensinado e instruído pelo Evangelho, e ele é enviado para uma missão, preparado para uma missão. A maior missão do crente é testemunhar de Cristo, é adorar a Cristo, é servi-lo com culto e com a vida. E Paulo diz que ele não só foi chamado por Jesus, ele não só foi ensinado por Jesus, mas ele também foi enviado por Jesus. Ele disse: tens uma missão de ensinar, de me testemunhar. É uma ordem, é uma missão minha para você. Eu sou seu Senhor, lhe envio para uma missão. Como disse Ananias, versículo 15, versículo 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão, te escolheu para conheceres a vontade, veres o justo, ouvires a voz da sua própria boca, porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E aí o relato daquilo que nós lemos, onde ele é batizado, e Jesus Cristo diz: eu te enviarei primeiro para os judeus. Ele diz: Senhor, eles não me ouvirão. Aí Paulo conclui dizendo: então Jesus me disse, versículo 21, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo disse: Jesus me enviou para testemunhar dele, primeiro entre vocês, meus irmãos, primeiro entre os meus patrícios, entre os meus conterrâneos, entre os judeus, entre os primeiros filhos da aliança. Mas eu disse a Jesus que os judeus o rejeitariam em sua maioria. Ele disse: então eu te enviarei para os gentios. Sua missão maior será proclamar entre eles. Esta palavra de Paulo termina com uma grande provocação, mas acima de tudo, sua preocupação é reafirmar o fundamento de sua fé. Porque ele era um cristão e estava agora ensinando o Evangelho, ensinando aquelas verdades. Cristo o havia enviado para isso, o havia comissionado para isso, lhe dado como missão de vida. Testemunhar, falar, compartilhar, dizer a razão de nossa fé é uma missão nossa. O cristão tem como missão dizer por que ele é salvo, por causa de Jesus, o que Jesus fez por ele, quais são os seus ensinamentos, sua fé, seus valores, seus princípios, sua vida se fundamenta nisso.
Sua missão é honrar o nome do Senhor, falando que sua vida depende da ligação com Ele, que Ele é o que é pela graça. Quando Paulo então fala de sua vida cristã, ele diz assim: eu não merecia ser cristão, pelo contrário, o que eu merecia era punição, eu merecia o inferno, porque eu era perseguidor da igreja, mas pela graça sou o que sou. Eu não merecia ser apóstolo, mas pela graça Ele me fez apóstolo. Eu não merecia ser sua testemunha, mas pela graça Ele me fez sua testemunha. Então Ele honra o nome de Jesus, Ele glorifica o nome de Jesus. Essa é a nossa maior missão, meu irmão. Quando você testemunha sua fé diante da oportunidade de autodefesa, quando alguém lhe ataca, quando alguém ataca a sua fé, seus valores, quando alguém exige que você se defenda, você diz: eu permanecerei nessa posição e nessa crença, porque eu sou um cristão. Jesus me chamou para isso, converteu meu coração para isso, me ensina isso e me mandou fazer isso. Não posso ir contra as suas ordens. Estou, como disse Martinho Lutero, estou cativo, minha mente está cativa ao Senhor, não posso fazer diferente. Chamado para se retratar, por defender a justificação pela fé, por atacar os ensinamentos de indulgência da Igreja Católica, por atacar os desvios teológicos da Igreja Católica. Ele disse: não posso me retratar, não posso dizer que não é isso mais que eu creio, eu não posso dizer que eu não acredito nisso, porque de maneira poderosa, sobrenatural, o Senhor cativou minha mente, capturou minha mente com a sua palavra. É isso que Paulo também está dizendo. Fui chamado, convencido, transformado e enviado para dizer isso. E tem uma parte que Paulo diz na sua carta, ele diz, a carta aos Gálatas: ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso se transformou o sentido da minha vida, minha missão. Meus irmãos, semana que vem, na próxima exposição, veremos o resultado desta autodefesa de Paulo, que foi uma reafirmação de sua fé, testemunho a respeito de sua conversão. Ele mostrou que não era porque ele havia descoberto algo por conta própria, não é porque ele havia se tornado um homem mais sábio, é porque Cristo havia convertido o seu coração a Ele. O Evangelho o havia transformado e Cristo o havia enviado e comissionado para isso. Meus irmãos, nós podemos lidar com essas acusações, com esses ataques e esses momentos de sermos exigidos para nos defender. Se as pessoas nos acusarem de nós sermos perturbador da paz, como acusaram Paulo, se nos acusarem de sermos propagadores de falsos ensinamentos, de heresias, de mentiras, se formos acusados de atacar a ordem e a paz social por causa da nossa fé, dos nossos valores, será que haveria prova suficiente para nos condenar como cristãos zelosos e fanáticos? Paulo disse: eu continuo zeloso, mas agora zeloso da verdade. Eu não mato em nome de Cristo, mas estou disposto a morrer em nome de Cristo. O meu zelo ainda é maior, diz Paulo. O meu zelo agora é com luz, com verdade. Nós questionamos os fanáticos religiosos, mas nosso zelo com verdade também nos coloca diante de desafios, de posturas ousadas, de reafirmação de verdades absolutas, de reafirmação de extremos. Eu estou com Cristo e não abro mão dele, esses valores eu não abro mão. Se lhe acusarem de destruir a paz pública por causa de seus valores cristãos, há provas. E se há provas, você se mantém fiel em sua autodefesa, fazendo mais que isso, testemunhando do porquê você permanece fiel, que na realidade não está preocupado de se defender e nem de se proteger, mas de reafirmar o que Cristo fez em sua vida, meu. Este é o grande desafio para nós. Precisamos orar e pedir a graça de Deus. Para isso somos chamados, é a nossa missão, honrar e proclamar o nome do Senhor, defender a sua honra e a sua glória, mais do que a nossa. Por isso que Jesus diz: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem quer me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga.
Esta é a ideia da renúncia. Paulo diz: tenho a oportunidade de me autodefender, mas vou reafirmar a glória de meu Senhor, a base de minha fé. Fui convertido, fui transformado e enviado para vos dizer estas verdades. Se você enfrentar essa realidade diante de Deus, acuado pelos seus inimigos, questionado pelas pessoas perto de você, peça a Deus que lhe dê a graça que Ele deu a Paulo, a fidelidade, a confiança no Senhor, para transformar sua autodefesa num testemunho de fé. Honrá-lo é mais importante do que nos defender. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.